Mais uma vez, gente, bom dia. Então, nós vamos fazer, a palestra seria algumas dicas sobre diagnóstico e tratamento de escafocefalia. Nós vamos fazer um pupurrizinho sobre escafocefalia. Então, o que a gente sabe, a escafocefalia ou dolicocefalia é a craniosinostose que seria resultado do fechamento da sutura coronal. Como resultante disso, o crânio da criança assume um aspecto alongado no sentido anteroposterior e, portanto, diminuído no sentido lateral. E essa é uma representação do que acontece. Então, essas imagens, inclusive, são do Dr. Pianetti mesmo, é uma autópsia de um bebê, mostrando lá a anatomia normal do crânio do bebê, né, com a fontanela anterior, as suturas coronais, sutura metópica, sutura sagital, e do lado de cá, então, o fechamento total da sutura sagital e o crescimento no sentido anteroposterior. O primeiro mito a respeito da escafocefalia é se ela é a mais incidente. Na verdade, se a gente perguntar para todo mundo, principalmente os neurocirurgiões de adulto, a resposta é que sim. Hoje já há publicações mostrando que não, a trigonocefalia é a craniosinostose que parece a mais incidente, mas sem dúvida nenhuma a escafocefalia é a mais conhecida e a mais tratada no mundo inteiro. Contrário de praticamente todos os outros tipos de craniosinostose, ela é que se aplica mais ao conceito clássico de fechamento das suturas da calvária. Então, aparentemente, não há comprometimento da base do crânio, o que faria da escafocefalia a mais fácil de ser tratada. Mas, na verdade, a gente trabalha sobre o seio sagital superior, é uma criança de 4, 5 quilos, e pelo fechamento da sutura sagital, ele está aderido ao seio sagital, e não é incomum a ruptura desse seio. A morbidade, entre todos os subtipos de craniosinostose, ela é a que tem a maior morbidade. Então, ela não tem nada de fácil, nada de simples o tratamento. É uma craniosinostose que deve ser encarada como uma cirurgia extremamente difícil e extremamente grave. Por que tratar a escafocefalia é bastante evidente. Ninguém quer ter uma cabeça como um Zeppelin, né? Então, essa é uma criança que não foi tratada na época correta, e a gente vê quão desagradável a aparência da criança. Isso hoje há muitos estudos já mostrando consequências emocionais, consequências sociais desse tipo de fisionomia. E é muito mais agradável, então, a criança operada muito precocemente e que já muito precocemente também já tem um crânio absolutamente normal. Então, é evidente a indicação de tratamento por questão estética. Mas haveria também problemas de hipertensão intracraniana na escafocefalia. Se a gente for olhar algum tempo atrás, praticamente se desconhecia e não era considerado que a escafocefalia levava à hipertensão intracraniana. Mas, cada vez mais vem se mostrando essa relação do crescimento encefálico com o crescimento craniano, que resulta, sim, em hipertensão intracraniana, mesmo em casos não muito avançados de craniosinostose, incluindo a craniosinostose sagital. E a gente vê na clínica mesmo, então, crianças, por exemplo, que não foram operadas, essa criança com 4 anos, e na tomografia de crânio a gente já via sinais indiretos de hipertensão intracraniana, aqueles sinais de cobre batido. E você poderia clicar nas duas estrelinhas para mim, fazendo favor? Então, olha que interessante como você, depois que solta o crânio, tanto de espaço que ele ganha imediatamente, né, próximo. E como o cérebro passa a pulsar depois que ele é desencarcerado daquele arcabouço ósseo. Então, existe hipertensão intracraniana assim, na escafocefalia. Próximo. Pode passar? Isso. E esse é um caso interessante, é uma senhora que não foi operada também de escafocefalia, ela tinha um retardo cognitivo importante, né?
E ela ainda desenvolveu uma hidrocefalia e era uma professora, ela praticamente perdeu toda a capacidade cognitiva, foi necessário colocar uma válvula na época com localização estereotáxica, porque você não tinha referência craniana para tal. E graças a Deus a senhora melhorou. E outra dúvida é quando tratar, já que nós sabemos por que tratar, quando que nós vamos tratar a escafocefalia? Essa é a cirurgia de crâniosinostose que deve ser feita o mais breve possível. Geralmente a gente tem uma regra de 5 quilos ou 3 meses, né? Isso não vale para escafocefalia. Porque quanto mais precoce, mais simples, entre aspas, né? Ou menos complexa vai ser a cirurgia, e, portanto, menos mórbida, porque nós vamos fazer uma calvarectomia simples. Então, é basicamente isso. Nós vamos tirar a calvária, não é fazer uma suturectomia, é uma calvarectomia ampla, né? E você pode usar algum tipo de placa para manter a abertura ou não. A técnica é a calvarectomia, e os resultados são muito bons quando feitos precocemente. Então, assim que a criança tem condição cirúrgica, você deve fazer, né? E os resultados são realmente muito bons. A partir dos 3 meses de idade, já não adianta fazer a calvarectomia. A recidiva é muito grande, então a gente vê ainda alguns colegas que fazem, mas depois volta a escafocefalia. Então, você deve fazer alguma técnica de reconstrução, cada serviço tem uma técnica diferente, né? Existem diversas técnicas a serem seguidas, depende se você vai dar ênfase anterior ou posterior, né? Agora, o que acontece nas crianças maiores de 3 meses é que algumas vezes é necessária a cirurgia em 2 tempos. Quando há o desenvolvimento da bossa occipital e da bossa frontal, né, você tem que fazer a abordagem da doença. Então, a abordagem posterior em um primeiro tempo, a reconstrução posterior, e, se houver necessidade, a abordagem da bossa frontal no segundo tempo. Mas pode haver uma compensação espontânea da bossa frontal com a idade. Então, você espera 3, 4, 5 meses para ver se existe aquela compensação, para então indicar a reoperação. Então, aqui é só um exemplo, né? Em 25 casos de escafocefalia, em 4 nós tivemos que fazer uma segunda cirurgia, um segundo tempo para tratar a bossa frontal. Então, vale a pena esperar, porque a chance de compensação supera 80%. E, após o fechamento do crânio, então, aquelas crianças maiores, né, acima de 1 ano, quando já se fechou totalmente o crânio, a cirurgia se torna muito complexa, né? Então, a reconstrução grave, com a morbidade muito grande, um sofrimento para a criança. Então, esse tipo de cirurgia você tem que abordar praticamente o crânio inteiro, né, e fazer reconstruções, às vezes, bastante complexas, e com certeza a criança sente muito, né, uma agressão muito grande para ela. Então, não é o momento correto de fazer a cirurgia. Então, o que a gente pode concluir? Que a escafocefalia, com certeza, é a crâniosinostose mais conhecida e a mais tratada, né? Então, ela é tratada, inclusive, em serviços de neurocirurgia não pediátrica, porém, é a crâniosinostose que mais mata, isso é um fato, é a que tem maior morbidade. Ela tem um comprometimento estético importante, e pode levar à hipertensão intracraniana, que deve ser considerada no tratamento. Obrigado. O tempo de tratamento é preciso e a técnica e o resultado variam com a idade. Muito obrigado e, mais uma vez, o convite para o congresso da ESPN ano que vem. A todos.